Gostaria muito de começar o nosso trabalho de hoje falando com Deus. A pregação é a maneira que se fala de Deus, mas a oração é o modo como se fala com Ele. Então vamos orar, vamos falar com Ele, vamos buscar dele a força, o poder, a capacitação, a inteligência espiritual, a força para poder vivermos mais um dia. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na Tua presença, diante do Senhor e da Tua palavra, para mais uma lição dela ao nosso coração. Sabemos que em nós não há força, não há poder, não há capacidade nenhuma, mas toda capacidade, todo poder, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso, queremos pedir ao Pai a capacidade neste momento, no nome do Senhor Jesus, para entendermos a Tua palavra, pregar, ouvir, entender, guardar e cumpri-la. Tudo isso vem do Senhor e por isso nós estamos aqui pedindo essa capacitação do Senhor. Nós oramos com gratidão por nos ouvir no nome de Jesus. Amém. Eu quero nesta mensagem falar sobre a justiça de Deus. Se lembra que na mensagem anterior nós falamos sobre o amor de Deus. Estamos considerando duas coisas, segundo disse Paulo no capítulo 11 de Romanos. Nesse texto ele diz, consideremos, pois, duas coisas sobre Deus. No capítulo 11, versículo 22, ele diz, consideremos, pois, a justiça e o amor de Deus. Ou seja, a bondade e a severidade de Deus. Na mensagem anterior, juntos aqui nós aprendemos sobre o amor de Deus. E aprendemos que ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para que tivéssemos vidas e vida em abundância. Nessa mensagem eu quero falar sobre a sua justiça. A segunda coisa que Paulo disse, que deveríamos considerá-las. Vejamos aqui. A sua justiça está escrito no capítulo 5, versículo 8 de Romanos, nas seguintes palavras. Quer dizer, da epístola escrita aos Romanos pelo apóstolo Paulo. Diz o seguinte, aquele que não poupou ou perdoou o seu próprio filho. Está falando de Deus. Ele diz, olha, Deus é quem nos justifica. Quem é que nos condena? Ele disse, aquele que não poupou, não perdoou nem o seu próprio filho. E ele continua a leitura dizendo, ou seja, escrita, e nós a leitura, pelo contrário, o entregou por todos nós. Como entendermos um texto como este? Deus não perdoou o seu filho, Deus não poupou o seu filho. Por que ele fez isto? Isso declara com muita certeza e clareza a justiça de Deus. Em João 3,16, ele amou a nós. Amou de tal maneira que deu o seu filho. O capítulo 5, verso 8 de Romano diz a maneira como ele o deu. Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. Essa palavra é muito profunda. Ele o entregou. Não é que tomaram ele das mãos de Deus. Não é que chegaram lá no jardim do Getsêmani, os soldados, e prenderam Jesus, assim, o mal sobrepujando o bem. Agora os homens, as autoridades, os inimigos de Jesus, agora de Deus, seriam mais poderosos do que Deus, porque conseguiram prender o seu próprio filho depois de 3 anos e meio de ministério. Como é que conseguiram prender Jesus? Não, Deus o entregou. Jesus, numa outra ocasião, disse aos seus inimigos, não é chegada ainda a minha hora. Portanto, neste momento chegou a hora do Pai cumprir a sua justiça na pessoa do seu Filho amado. Por isso ele o entregou, e ele entregou por todos nós. Diz aqui o texto de Romanos 5,8. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Cabe-nos aqui uma pergunta. Por que Deus entregou Jesus? Qual a razão por que nós
estamos lendo aqui Deus entregando o seu Filho. Por assim dizer, deixando Jesus vulnerável às mãos dos pecadores para ser preso, para ser açoitado, para ser crucificado e morto numa maldita cruz que representa muito bem o pecado do homem. Jesus recebendo uma coroa de espinhos que representa muito bem o fruto do pecado de Adão, que é também o nosso pecado. Portanto, a pergunta é muito cabível nesse momento. Por que Deus entregou o seu Filho? O próprio Jesus é quem responde isso para nós. Há perguntas, e muitas perguntas, que nós não teríamos resposta. Aliás, todas as perguntas não teríamos respostas quando se trata da Bíblia, se não for a Bíblia Sagrada. E quando a pergunta é feita na base da conjectura, na base do conhecimento humano, aí passa a ser um abuso da parte de qualquer pregador. Eu não tenho que conjecturar absolutamente nada. Tudo que Deus quis que eu soubesse está escrito na sua palavra. Portanto, o próprio Jesus é quem nos dá essa resposta bíblica. Uma coisa que eu não suporto muitas vezes quando estou diante de perguntas, especialmente com especialistas, é feito-lhe uma pergunta de um assunto que ele tem o domínio do assunto e a primeira palavra que ele dá na sua resposta é eu acho. A Bíblia não diz eu acho, não existe achismo da Bíblia. Jesus Cristo disse, a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa daí é de procedência maligna. Que aprendamos aqui uma lição com Jesus quando estamos diante de perguntas bíblicas que só a Bíblia Sagrada pode nos dar. Não procure a sua própria vontade, não use da sua própria capacidade, não use da sua capacidade acadêmica, escolar, para que você possa responder a pergunta à altura do desejo daqueles que estão ouvindo. Portanto, Jesus mesmo, ele nos dá a resposta e eu quero mostrar a resposta de Jesus porque ele foi entregue por Deus para nós. Vejamos um texto que parece nada a ver, mas tem tudo a ver. Mateus capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É claro, a justiça do Pai, a justiça de Deus. Isso aconteceu no ato do batismo de Jesus. No capítulo 3 de Mateus, Jesus aparece ali, ou seja, João aparece trazendo o título, a capacitação, aquilo que lhe capacitou a iniciar o ministério da pregação e do batismo. João, ou Batista, apareceu no deserto da Judéia. Portanto, ele estava capacitado por Deus para pregar e batizar. Somente ele tinha essa capacidade porque a autoridade foi dada a ele para realizar esses dois grandes ministérios. João havia vindo ao mundo, aquele que Deus mandou primeiro do que Jesus, para preparar um povo para Jesus, para preparar o material, por assim dizer, para Jesus começar a sua igreja. E João fez isto, um povo bem apercebido, zeloso, de boas obras. Ele estava preparando o povo. De repente, nesse preparo do material de Jesus para iniciar a sua igreja, quer dizer, preparado por João, que era o batismo para que pudesse formar uma igreja como corpo de Cristo, corpo visível e local, Jesus aparece no Rio Jordão para ser batizado por Jesus. Aliás, desculpe, por João. João para e diz, Senhor, espera aqui. Eu sei que tu és o Cristo. João já havia testemunhado de Jesus. E ele disse, olha, é tu que deve me batizar e não eu te batizar. Tu deve vir a mim. Aliás, eu devo ir a ti, não tu vir a mim. Jesus, naquele momento, olha para João. Eu imagino, se fôssemos nós aqui, daria aquela risada e diria para João, João, espera aqui, meu filho, você não está entendendo. A justiça, eu vim para cumprir a justiça de meu Pai. A justiça de meu Pai começa a se cumprir em mim. O quê? Eu vou ser entregue finalmente, no final da minha vida, para que a justiça dele seja cumprida. Mas a justiça dele não pode ser cumprida sem que haja um início. E esse início começa em mim.
Eu sou a pessoa principal para realizar toda a obra de Deus. A obra não pode ser feita pelo homem. Tem que ser feita por Deus, começada, continuada e terminada por Deus. Então João, naquele momento, permitiu que Jesus fosse batizado por ele e ele foi batizado por João o Batista. Não é interessante isso? Mas dentro desse contexto do batismo de Cristo, ele nos dá a resposta por que ele foi entregue. Para cumprir toda a justiça de Deus. O profeta disse que Deus é puro de olhos, tão puro de olhos que não pode ver, não pode contemplar o pecado. E Paulo diz aos Romanos que todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos, não há um justo, nenhum sequer. Jesus, quando esteve aqui no capítulo 9 de Mateus, Mateus registrou esta observação de Jesus em relação a nós. Ele viu as multidões e ele disse: tenho compaixão porque estão desgarrados e perdidos como ovelhas que não têm pastor. Estávamos perdidos mesmo de verdade. Portanto, em nós não há mercê, não há poder, não há nada que possa oferecer para Deus. Por isso, Deus tinha que entregar alguém que fosse justo. E a pessoa justa naquele momento era Jesus. Ele não realizou a sua obra de maneira legal, baseado numa lei. Não. Ele realizou o seu ministério, ou seja, a sua justiça foi cumprida baseada na justiça, aquilo que é justo. Por isso a justiça é um atributo de Deus, faz parte do ser de Deus. Agora nós temos no capítulo 27 de Mateus, verso 46, uma pergunta do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que quando Jesus morreu na cruz, aquele que fez uma obra tão grande, disse tanto e fez tanto que João escreveu no último capítulo do seu evangelho, dizendo: olha, se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus disse e fez, o mundo inteiro não caberia os livros. Portanto, a Bíblia, nós temos aqui uma compilação. A Bíblia é uma compilação de tudo aquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus disse. Mas eu quero chamar a atenção do querido irmão e amigo para esse fato. Se Jesus fez tanto, realizou tanto, que o mundo inteiro não caberia os livros que fossem escritos às suas obras, ou escritas às suas obras, como é que ele realiza o seu trabalho, como é que ele finaliza a sua obra tão grande em 2 palavras? Quer dizer, numa pergunta, melhor dizendo, assim tão incomodativa. Lá na cruz, ele disse, pendurado na cruz, no capítulo 27 de Mateus, verso 46, ele disse: por que me desamparaste? Que pergunta dura para um filho fazer a um pai na condição que estava Jesus, pendurado na cruz, cravado na cruz, sozinho, sim, distante de tudo e de todos, abandonado. E ele pergunta: pai, por que tu me desamparaste, Senhor? Por que tu me entregaste? Por que tu me deixaste, Senhor, nas mãos desses ímpios? Não é a pergunta doída? Você não sente a dor dessa pergunta quando você se volta para o texto bíblico e lê cuidadosamente, como disse Jesus, examinando as Escrituras para encontrarmos aqui as razões, as perguntas que nos são feitas? Por que me desamparaste? É uma pergunta que parece que fica no ar, você e eu não saberíamos responder, e é verdade, nunca saberíamos, porque é uma resposta que vem diretamente de Deus, e aquilo que vem de Deus eu não posso entender a não ser através da sua palavra. A sua palavra é a revelação perfeita e completa de Deus para nós. Portanto, se eu compreendesse tudo sobre Deus, seria eu Deus e não Deus sendo Deus. Eu tenho apenas que crer, apenas isso. Crê e será salvo. Foi isso que Paulo disse ao carcereiro de Filipos. É isso que a Bíblia Sagrada diz em todo o seu conteúdo. Agora vamos ver qual seria a resposta de Deus a Jesus. Qual seria? O que você acha que Deus responderia a Jesus? O que ele diria para o seu filho neste momento, nessa pergunta terrível? Você se lembra quando Deus pediu Isaac para Abraão em sacrifício? Chega num dado momento do caminho que Isaac olha para o seu pai Abraão e vê o jumento com a lenha. O pai tinha na sua mão um cutelo
para imolar a vítima, estava vendo o monte onde seria realizado o sacrifício. Isaac faz uma pergunta de tremer o coração de qualquer pai. Ele disse: Pai, aqui está a lenha, aí está o cutelo, Senhor, ali está o monte, mas onde está a vítima? E a vítima seria o próprio Isaac, naquele momento entregue por nós. É naquele momento, quando eu creio que o coração de Abraão tremeu. Que pergunta difícil, e ainda mais difícil é a resposta. Ele dizer para o filho: a vítima será você mesmo, meu filho? Impossível. Seu filho não suportaria. Ele também não suportaria dar essa resposta. Abraão creu entre a razão e a fé, ele preferiu crer. Ele disse: Deus proverá. Ele havia dito lá no pé do monte, onde havia deixado os seus discípulos, os seus homens de serviço: fiquem aqui, eu e Isaac vamos ali e voltaremos. Mas se ele ia sacrificar o seu filho, como ele disse, voltaremos. Se trata de mais de uma pessoa. Isaac ia ficar sacrificado lá no monte. E ele disse: eu e ele iremos e voltaremos a vocês. E lá ele diz para Isaac: Deus proverá. Abraão simplesmente creu. Entre a razão e a fé é melhor crer. Portanto, ele creu. A resposta que Deus vai dar para Jesus, nós só podemos entender pela fé. É melhor crer no que disse. Aliás, a resposta que Deus, o Pai, está dando para Jesus, ela só pode ser entendida através da nossa fé, acreditando que o que Deus disse para Jesus é a resposta que serve para as nossas indagações. Veja agora o que a Bíblia Sagrada diz em 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 24. Ele vai dizer para nós o seguinte: mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, o pecado de todos nós. Está, aliás, antes desse texto, estou repetindo aqui, Isaías, estou lendo Isaías capítulo 53, versículo 6. A resposta de Deus seria esta: lembre-se, Deus fez cair, Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus. Todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Os meus, os teus e os nossos pecados, toda a maldição nossa estava sobre Jesus. Quem fez isto? Deus o colocou. Diz aqui, Isaías 53, verso 6, mas o Senhor fez cair. Ele entregou a Jesus e ele fez cair, o que significa que foi uma queda livre sobre Jesus, todos os nossos pecados. Por isso o madeiro era muito pesado. Eles não ajudaram Jesus a carregar a cruz. Eles colocaram a cruz sobre Jesus, ou seja, eles jogaram a cruz sobre Jesus. Eles jogaram a coroa de espinhos sobre Jesus. Eles jogaram a marreta nos pregos que cravavam as mãos e os pés de Jesus. Portanto, foi jogado, foi lançado. Deus fez cair como um peso insuportável os meus e os teus pecados sobre Jesus. A resposta de Deus: por que me desamparaste? Porque eu fiz cair sobre ti todos os pecados da humanidade, eu não posso contemplar pecados. Agora sim, nós vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Pedro esclareceu para nós dizendo, porque Pedro entendeu pela fé essa questão e diz: levando ele mesmo, Deus fez cair sobre Jesus e agora Jesus está levando os nossos pecados sobre o madeiro, quer dizer, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Deus se cumpriu, ou seja, nesse momento nós estamos entendendo que a justiça de Deus está se cumprindo. Esse vai ser o assunto da nossa próxima lição e mensagem, se Deus permitir. Veja só para terminar aqui, para você e eu possamos entender. Deus entregou o seu Filho, fez cair os nossos pecados sobre ele, ele carrega os nossos pecados. Você vai ver Jesus fazendo uma trajetória entre o Getsêmani e o lugar chamado Gólgota, levando uma maldita cruz que arrebentou o seu corpo, dilacerou o seu corpo, porque eles jogaram. Deus fez cair aquele peso maldito sobre o seu corpo.
Deus estava cumprindo a sua justiça no seu Filho. E Pedro diz com muita clareza, ele levou sobre o madeiro os nossos pecados sobre a cruz, para que agora, mortos para os pecados, pudéssemos ter vida e vivermos a justiça de Deus. Nessa questão, a justiça de Deus estava sendo cumprida. De maneira muitas vezes incompreensiva, mas é assim que Deus age conosco. Deus não é homem. Deus não é nós. Deus é Deus. Portanto, ele age de acordo com a sua perfeita vontade. Por isso a justiça de Deus, muitas vezes, ela não pode ser compreendida por mim, por ti, ela tem que ser apenas crida e recebida como verdade se quisermos ser salvos. Espero que você tenha entendido. Na próxima mensagem, nós vamos ver que toda a justiça de Deus se cumpriu na morte do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima, se Deus nos permitir.